Abramos nossas Bíblias, amados irmãos e irmãs, para a nossa meditação desta noite, no Evangelho de Marcos, capítulo 1, versos 21 e 22, e depois do 29 ao 31. Então vamos lá, 21 e 22, Marcos 1, 21 e 22, diz assim: Depois entraram em Cafarnaum, e logo no sábado foi ele ensinar na sinagoga. Maravilhavam-se da sua doutrina, porque os ensinava como quem tem autoridade, e não como os escribas. Pulem agora para o verso 29. E saindo eles da sinagoga, foram com Tiago e João diretamente para a casa de Simão e André. A sogra de Simão achava-se acamada com febre, e logo lhe falaram a respeito dela. Então, aproximando-se, tomou-a pela mão, e a febre a deixou, passando ela a servi-los. Amém. Título da nossa mensagem, irmão, caro irmão, é o seguinte: o milagre que veio só depois do culto. O milagre que veio só depois do culto. Amém. Amados, nós vivemos uma época, um tempo, que se chama de geração saúde. O Danilo, meu filho, ele é personal trainer, formado em educação física, e ele treina pessoas que o contratam para isso, e ele tem horário de manhã, de tarde e de noite. As pessoas querem sair do sofá, querem deixar o tédio, querem vencer a preguiça, e muita gente decide se matricular numa academia. Alguém aqui é matriculado em academia? Ah, olha lá, né? Beleza, né? Geração saúde, né? Que aí está. E outras pessoas que não estão na academia, levantam-se mais cedo para fazer caminhada. Alguém aqui faz caminhada? Opa, olha lá, né? Mais um time aí de pessoas, né? Fazendo caminhada. Outras pedalam suas bikes à noite. Eu espero que não esteja ninguém andando na marginal de noite aí com a bike, né? Mas sempre tem. Lá em Santo André tinha uma moça que ela amava, né? Ela ama sair de bike à noite, né? Se exercitar dessa forma. Outras pessoas fazem artes marciais, né? Taekwondo, jiu-jitsu, judô, essas coisas aí, né? E muitas também agora estão se alimentando de comida saudável. Gente, eu acho que esse é o mais fácil de todos, viu? Né? Porque todas as outras coisas exigem um baita esforço físico, levantar-se mais cedo, né? Aquela coisa toda, né? Mas, por favor, comida saudável é o mínimo que a gente pode fazer. Amém, irmãos? Nossa, ninguém falou amém. Não gostaram dessa dica, né? Não gostaram, né? De comer comida saudável. E qual é o objetivo disso tudo que eu estou falando? Ter mais saúde e viver com mais qualidade e por mais tempo. Não são três coisas boas? Ter mais saúde, viver com mais qualidade e por mais tempo. Amados, é algo que nós podemos fazer. E por quê? Ou melhor, e o que é uma pessoa saudável? O que é uma pessoa saudável? É toda aquela capaz de levantar-se, de trabalhar, de produzir, pessoa que se alimenta bem, que se sente bem,
que tem prazer em viver. E o que é uma pessoa enferma? É aquela que a doença a abate. É aquela que perdeu todas as energias, por isso não consegue produzir nada. Sente-se incapaz de fazer as coisas mais simples. E até a comida lhe causa repugnância. Dá um prato de fígado acebolado para quem se sente fraco. Só o cheiro assim, né? Uma dobradinha, uma rabada, podem fazer me oferecer que eu como, viu, irmãos? Se você tem repugnância, mas normalmente quem não está bem, vai olhar para esses pratos, vai até ter um enjoo. Porque aquilo tudo é muito forte para ela, é muito pesado. Ela precisa de uma sopinha, de um caldinho, de uma canja de galinha. O texto que nós lemos, amados, nos diz que era um sábado. E Jesus foi com seus discípulos para a sinagoga. E lá na sinagoga, diz aqui, que Jesus ensinava. Amados, o ministério de Jesus era também um ministério de ensino. Jesus curava, Jesus pregava, e também Jesus ensinava. Que coisa maravilhosa é esta! Ensinar. Que coisa boa ouvir alguém como Jesus, que tem autoridade, que traz vida por suas palavras. E as pessoas se maravilhavam com o ensino de Jesus. Eu quero dizer, amado, que se você não tem interesse no ensino de Jesus, na doutrina de Jesus, você está perdendo o melhor de Jesus. Eu quero as benesses de Jesus. Eu quero os milagres de Jesus. Mas não quer saber do que Jesus fala, do que Jesus ensina. Hoje muitas igrejas, ou a maioria das igrejas, não tem escola dominical. Não tem estudo da palavra, não tem. Porque isto não é do interesse das pessoas. Se algumas dessas mega igrejas dizerem, olha, Jesus vai estar aqui ensinando, ninguém vai. Mas se disser, Jesus vai estar aqui curando, Deus do céu, vai ser uma confusão muito grande. Jesus ensinava. Ame os ensinos de Jesus. Busque na sua palavra. Aliás, Jesus já disse, né? Aquele que me ama, guarda a minha palavra. Ama a minha palavra. Eu desconfio grandemente alguém que diz que ama Jesus e não se interessa por sua palavra. Não quer ouvir o que Jesus diz. Jesus foi na sinagoga ensinar. Aliás, vários textos bíblicos mostram, não somente Jesus indo na sinagoga ensinar, o apóstolo Paulo também é outro que ia constantemente nas sinagogas levar o ensino. E as sinagogas, amados, elas tiveram uma importância vital para as comunidades judaicas em todo o mundo e em todas as épocas. Para quem não sabe, uma sinagoga ela podia ser estabelecida em qualquer povoado onde houvesse ao menos 10 homens casados. E aí formava uma sinagoga ali.
E era comum nessas sinagogas convidar-se visitantes para as suas reuniões. E como eu disse, tanto Jesus quanto Paulo foram muitas vezes falar nas sinagogas. Então Jesus, naquele sábado, pegou os seus discípulos e entrou em Cafarnaum e ele foi ensinar na sinagoga. Um outro, eu diria que é um problema, né? Nos dias de hoje, amados, a música, ela tem um efeito magnético muito grande, principalmente na juventude. E eu não tenho nada contra a música. Mas, sinceramente, não dá para ficar só na música. Não dá. É necessário mais do que a música. O louvor, a adoração são coisas maravilhosas. Mas vejam aqui que aquelas pessoas se maravilhavam do ensino de Jesus. Não é a música ou o ensino, é a música e mais o ensino. É necessário isto, amados. E aí terminou ali o culto na sinagoga, estou chamando de culto, né? O serviço ali na sinagoga. E Marcos nos escreve, nos diz aqui, que Jesus e alguns outros discípulos foram diretamente para a casa de Simão e André. Acabou o culto na sinagoga, terminou e eles foram diretamente para aquela casa. Certamente Jesus soube, né, da enfermidade daquela mulher e desejou ir até ela. E quem ela era? Sogra de Pedro. Era um familiar de Pedro. Irmãos, é sempre bom nós lembrarmos que mesmo caminhando com Jesus, os problemas e as enfermidades não desaparecerão de nossas famílias. Olha aqui, já oramos aqui para algumas pessoas, temos outras pessoas doentes, enfermas na nossa igreja, e todas são pessoas que andam com Jesus. São pessoas que creem em Jesus. São pessoas que amam Jesus. Então o fato de nós andarmos com Jesus não nos livrará nem a nós, nem a nossos familiares de alguma possível enfermidade. Os irmãos sabem que estou convivendo com uma enfermidade crônica. A nossa irmã Alda recebeu uma notícia agora há poucos dias de uma necessidade de uma operação urgente. A vida é assim, amados. Mesmo andando com Jesus. E Jesus, ele saiu da sinagoga e foi direto para aquela casa. Irmãos, embora a gente participar do culto, de um encontro, seja motivo de alegria, de crescimento e de edificação, obviamente a nossa vida cristã não se constitui apenas disso. Mais especificamente, não pode se constituir apenas disso. Chega uma hora, irmãos, o culto pode ser o mais maravilhoso que você já esteve. Os louvores, o coral, a banda, a palavra podem ser maravilhosas, mas uma hora o culto acaba. E nós saímos desse ambiente tão gostoso, chamado igreja. E quando a gente sai lá fora de suas paredes, haverá doenças, haverá dor, haverá sofrimentos, haverá necessidades. Para alguém que vai semanalmente ao culto, o tempo que permanece junto e em celebração, olha só, não representa
1% do tempo de sua vida. É 1%. 1h30, 2 horas que você passa na igreja, por mais maravilhoso que seja, é 1% das horas semanais. Eu fiz essa conta, é 1, alguma coisa, não chega a 2%. Considerando que você dorme 8 horas por dia e 16 você está ativo. E a pergunta que nós precisamos responder é: como estamos vivendo os outros 99%? Como que nós estamos vivendo do final de um culto aqui até o início de outro culto na semana que vem? Olha que espaço grande que nós temos aqui, amados irmãos. Nossa igreja tem profissionais liberais, tem motoristas, tem professores, tem secretárias, temos aí TIs, né, pessoal da TI, nós temos aí diversas atividades. E eu pergunto, o que é que deve acontecer entre o final de um culto aqui e o outro lá, o início de outro lá? Primeira lição que nós temos nesse texto, amados: Jesus saiu do culto disposto a servir, disposto a abençoar o próximo. Ele podia, depois daquele ensino na sinagoga, ele podia falar: vamos descansar, vamos voltar para casa, vamos ficar aí de boa. Não, mas havia uma necessidade. Havia alguém que estava paralisada na sua vida, já não conseguia fazer mais nada, porque a doença estava dominando o seu corpo. Por isso eu quero dizer, amados, que o verdadeiro culto, ele continua na vida, porque a palavra de Deus sempre exige uma resposta humana de nós. A palavra de Deus exige uma resposta humana. Quer ver uma coisa? Numa liturgia de culto, nós temos nessa ordem aqui, e não é que a gente inventou essa ordem, tem fundamento bíblico. Um culto começa com a adoração, depois nós temos a confissão, depois nós temos o louvor, depois nós temos a edificação, que é este momento que estamos tendo agora, e a última parte do culto, como é que chama? Isso, parabéns. Dedicação ou envio. Ou seja, depois da adoração, depois da confissão, depois do louvor, depois da edificação, você vem ao altar aqui e vai. Há muita coisa para fazer nesta vida. Você vai para os caminhos diversos da vida, cada um na sua atividade, cada um naquilo que faz bem, naquilo que tem vocação, naquilo que se formou, ou naquilo que desenvolveu aí uma vida profissional. Então você vem, e depois da palavra de Deus, você vai. Irmãos, outro dia eu li uma frase muito bonita que diz assim: não adianta culto cheio de vida, se a vida não está cheia de culto. Então, nós podemos ter um culto cheio de vida, mas tão importante quanto isso, é que a nossa vida esteja cheia de culto. Amém, amados? Olha como é maravilhoso isto. Você sai daqui e não precisa esperar uma semana inteira
para dizer, eu quero ser abençoado. Não, você saindo daqui, você já é chamado para ser bênção. Você já é chamado para ajudar. Você já é chamado para servir. Fica claro para nós nesse texto aqui, amados, que aquela febre que aquela senhora tinha prejudicava o seu corpo. Ela estava acamada. Ela não tinha forças para fazer nada e nem para se levantar. Eu imagino que era um febrão mesmo. Porque se fosse homem, uma febrinha já estava tudo parado. Mulher é impressionante, a febre vai. A minha mãe, se eu visse a minha mãe deitada na cama, eu estava muito preocupado, porque ela não era de deitar. E para aquela mulher estar acamada, estar deitada, é porque a febre era muito alta. E ela não podia nem se levantar. Amados, ficar doente é dureza, né? E a gente precisa saber que tudo aquilo que é saudável pode tornar-se doentio. Tudo aquilo que é saudável pode tornar-se doentio. A vida estava presente naquela mulher. O seu coração batia, ela respirava, mas de uma forma adoecida. Existem vidas que são plenas, que são ricas. E existem vidas que estão empobrecidas. Quer ver uma coisa? Imagine um arbusto seco no meio do sertão. Ele não está morto, mas ele está seco ali. Agora imagine uma árvore frondosa carregada de frutos à beira de um riacho. Tanto o arbusto quanto a árvore estão vivas. Estão vivos. Mas há o quê? Uma diferença qualitativa entre elas. Uma está seca, está frágil, está feia na sua visão. Flores murchas, folhas caídas, mas está viva. E aquela árvore à beira do rio, que coisa maravilhosa, que árvore bonita. Da mesma forma eu vejo numa UTI, por exemplo, as pessoas que estão numa UTI, elas não têm uma vida normal. Não têm. Aliás, querem justamente sair dali para voltar à vida normal. Querem receber alta. Agora, estão ali, têm vida, mas não uma vida de qualidade. Não uma vida de poder realizar, de poder fazer. Certamente, irmãos, existem inúmeras pessoas que estão vivas, trabalhando, mas que estão lidando com enfermidades na alma e no espírito. Enfermidades que impedem de ter uma vida cristã normal. Pastor, o que é uma vida cristã normal? É uma vida saudável. É uma vida que se alimenta bem. Uma pessoa que está doente se alimenta muito pouco. Porque essa pessoa doente, ela não suporta ou não suportaria uma comida mais consistente. Já o cristão que está vivendo num padrão normal, ele deseja se alimentar das coisas profundas de Deus. Então, um cristão normal,
ele é saudável, porque ele se alimenta, ele busca o bom alimento que o sustente. Eu desconfio de quem vive à busca de comida exótica no mundo espiritual. Aqui nessa igreja nós não damos comida exótica, não servimos comida exótica. Nós damos arroz e feijão. E para quem gosta de farinha, tem farinha também. A gente dá uma comida consistente. Mas muita gente, amados, hoje, nesses dias, não quer essa comida. Quer uma comida exótica. Às vezes dá uma dor de barriga. Ou só engana. Você já ouviu aquela frase assim? Eu vou comer isso aqui, só vou para eu enganar meu estômago. Já viram isso, né? A gente come uma coisa para enganar o estômago. Tem muito crente fazendo isso também. Comendo comida exótica para enganar o estômago. O cristão normal, ele se alimenta bem. Ele não quer invencionice. Ele quer comida consistente. Ele quer uma doutrina, ouvir Jesus falar das doutrinas do reino. Então esta é uma grande diferença entre o cristão normal e o cristão que está enfermo. Porque o enfermo, ele não quer saber dessa comida boa. Uma outra característica de um cristão normal é o ânimo. Porque, amados, uma pessoa que vive dentro de um padrão desejável, ela tem ânimo, ela tem vontade, ela não fica esperando que lhe façam algo. Não, ela faz. Agora, quem está doente, não tem vontade de fazer nada, nem de se levantar. Ele precisa ser servido. Tudo isso estamos falando na fé, viu, irmãos? Acerca da fé. Aliás, eu quero dizer que não há problema nenhum que durante algum tempo você seja servido. Mas a vida toda não, né, meu irmão? A gente é servido quando precisa, quando não tem condições, quando está frágil. E nós, enquanto igreja, precisamos observar quem são as pessoas que espiritualmente hoje não têm o que dar, mas elas precisam receber. E nós precisamos fazer isto. O pastor precisa estar atento para ajudar. Para que o dia que essa pessoa, que esse irmão, que essa irmã se fortalecer, ela possa servir. Ela possa servir. Porque não seria normal, não seria desejável a pessoa passar a vida inteira sendo servida. Li de um homem que mudou de igreja, porque ele disse que faziam festa para ele toda vez que ele chegava na nova igreja. E na igreja dele ninguém fazia festa para ele. Então era alguém que desejava o tempo todo: oba, estão fazendo festa para mim, estão batendo palma para mim. Mas vai chegar uma hora que vai cansar, ninguém mais vai fazer isso. Aí vai buscar outro, e depois outro, e depois outro. Pastor Daniel é meio duro nisso aí. Irmão, vamos trabalhar, tem muita coisa para fazer. Vai, levanta. Com amor, é claro. Mas é preciso fazer, meu irmão. É preciso levantar, minha irmã. Não dá para ficar sendo servido a vida toda. Você não foi chamado para isto. Você foi chamado para servir. Qual foi, irmãos, nesse texto que nós lemos? Qual foi a evidência inquestionável da cura daquela mulher? Qual foi a evidência?
Exato. A evidência de que ela foi curada é quando ela se levanta e passa a servir a todos que estão em sua casa. Jesus foi até ela e confrontou aquela doença pelo seu poder, porque aquela doença a impedia de executar o serviço para Jesus e para o próximo. É assim, irmãos, quando nós estamos doentes, nós não fazemos nada para o outro. Não conseguimos, não temos condições. Nós somos curados, irmãos, isto é, salvos por Jesus. Para quê? Para servir. Nós fomos curados por Jesus para servir, para cuidar do outro. Vejam como, é um dos textos que eu mais gosto acerca de milagres de Jesus, né, de cura, é este aqui. Vejam que em 2 versículos, existe ali uma ação de Deus, retirando aquela doença, mas aquela mulher dando uma resposta para a sua cura. Ela não continuou lá, opa, está gostoso ficar nessa caminha aqui. Ô filhinho, traz um negócio para mim. Ô, traga um negócio para mim aqui. Agora não. Agora ela estava boa. Agora ela estava forte. Agora ela tinha ânimo. E passou a servi-los. Meu irmão, minha irmã. Nós, um dia fomos como esta mulher. A doença existencial, vamos dizer assim, nos paralisava. A doença, nesse século 21, é tão comum. As pessoas andam tão cheias de pressão, de opressão. As pessoas andam tão cansadas, que acabam até desenvolvendo ali, e piorando nessa situação. Nesse século 21, nesse mundo urbano que nós vivemos, nós ainda continuamos a precisar de Jesus. Nós continuamos precisando ser curados. Aquele dia, aquela mulher foi curada, porque Jesus saiu do culto, e depois do culto houve um milagre naquela casa. Esse milagre ele pode se dar aqui, mas ele pode se dar também na sua casa, porque Jesus quer nos curar a todos. A mão poderosa e curadora de Jesus, ela pode estar sobre todos nós. E como as pessoas estão doentes hoje, irmãos. Como as famílias estão enfermas. Como as pessoas estão sem vontade, sem ânimo de nada. Como as pessoas estão se alimentando mal. Porque é o seguinte, internet é uma bênção. Mas se o pastor não estiver falando de acordo com o que a pessoa quer, ela muda de canal. As pessoas podem estar nos assistindo agora, e esse negócio está muito pesado. Deixa eu ver aqui algum pastor que fala uma coisa que mais me agrada. Só que tem uma grande diferença entre mim e esse outro pastor. Eu sou o seu pastor, aquele outro lá não é. Fica a dica. Por isso, meu amado irmão, minha amada irmã, Jesus pode nos curar a todos. Jesus pode fazer com que a gente se levante da nossa cama de enfermidade, porque aquela cama pode se tornar um lugar de muxoxos, um lugar de reclamação, um lugar de só falar mal. Agora, se você está no trabalho, está na ativa, está fazendo para o outro, é interessante, aquela mulher passou a servi-los
a servir a Jesus, mas também a servir aquelas pessoas que estavam na sua casa. Sentem-se aí, vou fazer um peixinho frito para todo mundo. Sentem-se aí que eu vou preparar aqui um bolinho para todo mundo receber. Eu imagino a felicidade daquela mulher. Acho até que a filha dela, que é a esposa de Pedro, falou: mãe, senta aí um pouco, a senhora está muito fraca. Fraca nada, eu fui curada. E quem é curado quer fazer as coisas para o outro. Não pensa só em si. Como é bonito ver cristão normal. Cristão normal é aquele que ama o ensino de Jesus, é aquele que deseja agradar a Jesus, deseja amar o seu próximo, gosta de estar em comunhão com seus irmãos, e estão sempre dinâmicos, alegres, saudáveis do coração. Eu diria que hoje, mais grave do que os problemas do corpo, que a gente viu aí que uma boa academia ajuda, que uma bike ajuda, mais fácil aí nesse momento assim em relação ao espírito, é a gente permitir que Jesus Cristo nos cure. Corações amargos fazem um mal tão grande. Corações amargurados não conseguem ver o que Deus está fazendo na vida dela. Não consegue. Jesus vai e coloca umas flores bonitas assim na vida da pessoa. Ela vê tudo cinza. Não vê colorido nenhum de nada. Nada tem graça. Mas quando Jesus nos cura, a gente se levanta e passa a servir. Para quem está doente, a gente vai lá e serve. Para quem já foi curado por Jesus, ele se levanta e serve a si mesmo e serve os outros também. Que Deus nos abençoe. Que sejamos uma igreja de pessoas curadas, que desejam servir a Jesus e ao próximo. Amém.